Olá, bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos falar sobre camadas, pranchetas e guias inteligentes. Então vamos falar sobre as camadas. A janela de camadas é essa aqui, com os dois quadradinhos, ok? Se não estiver aparecendo, o atalho é F7. Ele abre e fecha a janela de camadas. Muito bem. As camadas, elas funcionam como se fossem várias folhas de papel, tá? Então, elas ajudam você a organizar o seu desenho, ajudam você a organizar a sua produção. Quanto mais camadas você tiver, é como se você tivesse mais folhas de papel, tá? Ou, em outro pensamento, painéis de vidro. Porque ela sozinha, aqui, por exemplo, eu tenho uma camada que não tem nada. É como se ela fosse transparente, tá? Se eu criar outra camada por cima, ó, continuo vendo o mesmo quadrado branco. Se eu tivesse, sei lá, tenho aqui uma estrela rosinha na minha primeira camada. Se eu criar outra por cima, continuo vendo a minha estrela rosinha, tá bom? É como se elas fossem transparentes, beleza? Para que servem as camadas? Elas, como eu já falei, elas ajudam a organizar seu desenho. Então, se você tem algum fundo e uma informação que vai em cima, né? Sei lá, uma escrita em cima, e elas estão na mesma camada, às vezes, sem querer, na hora de selecionar a informação escrita, você também acaba selecionando o fundo, tá? E isso pode ser bem problemático, atrapalha bastante. Então, as camadas elas vão ajudar a isso não acontecer, a organizar as diferentes partes do seu trabalho, tudo bem? Então, gente, estou aqui na minha camada 1, ok? Vou mostrar rapidinho quais são os comandos de camadas. Aumentei aqui, ó, a caixinha. Você pode sempre diminuir ou aumentar, tá? Para ficar mais fácil de vocês verem, eu vou dar uma aumentada, beleza? Ok. Então, vamos supor que eu vou fazer o mesmo exemplo que eu comentei com vocês. Eu vou ter uma camada de fundo, que vai ser uma grande estrela rosa, ok? Beleza? Esse daqui vai ser meu fundo. Agora, eu quero fazer uma camada por cima para escrever. Então, primeiro, eu vou nomear a minha camada. Como é que eu faço isso? Tá vendo que aqui tá escrito camada 1? Dá um clique duplo, ele vai abrir essa caixinha de texto. Então, aqui eu vou colocar fundo. Dá um Enter. Pronto, agora a minha camada se chama fundo, ok? Se eu quero criar outra por cima, eu venho aqui embaixo, nesse quadradinho com mais. Toma cuidado porque do lado tem um ícone bem parecido, só que ele tem uma setinha. Isso é para você criar uma subcamada, que nada mais é do que uma camada dentro da sua camada, tá legal? Mas eu não quero nada disso, eu quero uma outra camada, só que independente. Então eu venho com esse mais. Criei, ela se chama camada 2. Vou clicar 2 vezes e vou nomeá-la como escrita. Escrita. Prontinho. Tá legal? Aí, nessa camada, com essa camada selecionada, eu vou escrever. Então, vem uma ferramenta de escrita aqui e vou colocar: você é minha estrela. Ok. Então, agora, ó, se vocês repararem, tem esse pequeno quadradinho branco do lado. Ele mostra o que tem em cada camada. Então, em uma das minhas camadas eu tenho a escrita, na outra camada eu tenho o fundo. Tá legal? Às vezes, mesmo que esteja dividido em camadas, ó, sem querer, queria pegar a escrita, sem querer peguei o fundo, tá? Por quê? Porque ele ainda tá aberto para você editar. Está numa camada diferente, mas nada impede de você ir lá e mexer nessa camada. Como que eu posso fazer? Aqui tem um espaço em branco. Se eu clicar, ele bloqueia. Quando você bloqueia uma camada, não dá mais para editar ela, tá vendo? Estou tentando clicar na minha estrela, não consigo. Eu só consigo clicar na minha escrita. Tudo bem? Se você quiser desbloquear, é só clicar de novo. Voltei a conseguir mexer na minha estrela, tá? Outros recursos. A gente tem os olhinhos. Se eu tiro um olhinho,
ele para de visualizar. A minha escrita ela ainda existe, eu não apaguei, mas eu tirei a visualização, tá bom? Então agora eu só consigo ver minha estrela e eu só consigo editar essa estrela também, tudo bem? Beleza. Volta a escrita. Desce. Prontinho. Outros recursos. Quando você clica em alguma coisa dentro da sua produção, né, do seu trabalho, vai aparecer um quadradinho que mostra em qual camada, tá, você tá mexendo. Porque às vezes você vai ter muitos recursos, muitos objetos, e vai ser difícil saber em qual camada você tá trabalhando. Então isso aqui já quebra um galho, tá? Outra coisa, eu vou bloquear o de escrita e eu vou colocar mais estrelas no meu fundo. Opa. Tá bom, né? Tá. Então, por exemplo, tenho vários elementos. Se eu quero ver como eles estão organizados dentro da minha camada, é só clicar nessa setinha, ó. Ela vai abrir para baixo, ela vai virar para baixo, desculpa, e vai mostrar tudo que você tem dentro daquela sua camada, como se você tivesse aberto uma gavetinha, tá? Então, ó, eu tenho várias estrelas pretas e uma estrela rosa. Se eu selecionar uma delas, vai aparecer um quadradinho do lado indicando qual que eu estou selecionando. Se eu quiser, eu ainda posso vir com essa lupa e ele vai me mostrar qual que é a estrela que eu estou mexendo. Tá legal? Se eu quiser, por exemplo, ela tá por cima da minha rosa, quero mandar para baixo, posso fazer pelas camadas. Clique e arrasto e levo aqui para baixo. Tudo bem? Gente, isso daqui é o básico de camadas, tá? Sim, se eu quero excluir uma camada, clico nela, venho para a lixeira, tá? Excluir seleção. Dá um sim, excluiu a minha camada. Tudo bem? É isso, gente. Deixa eu tirar isso daqui. Ok. Então agora eu tô com a minha camada vazia. Vou renomear ela para camada 1. Prontinho. Então esse daqui foi camadas. Próximo tópico, pranchetas. Prancheta, como eu já falei antes, é essa área em branco. E tudo que tiver dentro da minha prancheta vai ser mais para frente exportado. O que tiver fora da minha prancheta não vai aparecer no arquivo final. Ele só aparece no arquivo de trabalho. Tudo bem? Eu consigo editar a minha prancheta depois que eu criei o arquivo? Consegue. E para isso você usa a ferramenta prancheta. A ferramenta prancheta é essa daqui, ó. Ferramenta prancheta, ela é uma das últimas, tá? Ela tem o formato de um papelzinho com esses dois risquinhos. O atalho dela é Shift O. Não é um dos atalhos que eu uso, mas quem quiser saber, Shift O, tá aqui escrito, né? E como é que eu utilizo? Clica nela. Ele vai fazer essa seleção, tá? Tracejada, com esse risquinho azul. E ainda vai te mostrar que prancheta você tá mexendo. Por aqui eu posso mudar o tamanho. Então lembra, antes eu tinha feito no tamanho web grande. Agora eu tô distorcendo ele. Posso mudar por aqui, posso mudar pela diagonal, tá bom? Pode fazer do tamanho que eu quiser. Se você tem alguma medida específica, dá para escrever aqui, largura e altura, tudo bem? Esse símbolozinho, já para vocês se acostumarem, deixa eu voltar a minha prancheta original. Gente, o atalho de voltar é Ctrl Z, tá bom? Ó, voltando a minha prancheta, voltei. O que é esse clipezinho que vai aparecer outras vezes? Ó, ele também aparece aqui. Esse clipe, ele simboliza manter ou retirar a proporção, tá? Como assim? Se eu mantenho a proporção, se eu clico e ele não tá quebrado, ó, ele tá inteiro, quer dizer que ele vai manter. Então, não importa o valor que eu coloque aqui, vou botar 500. Ele vai calcular de uma forma que o outro valor fique proporcional às medidas originais. Então, eu vou fazer uma cópia só para vocês entenderem melhor, tá? Vou colocar 500 aqui. Ó, agora, por mais que elas tenham tamanhos diferentes, elas mantiveram a proporção. São retângulos que têm o mesmo formato, por mais que sejam um tamanho diferente.
tá bom? Voltando aqui a prancheta. Se eu quero mexer essa prancheta, posso. É só clicar e arrastar, tá legal? Com a ferramenta prancheta, tudo bem? Vai clicando e arrastando. Quero renomear. Posso vir aqui em nome, mudar, então não sei, tá? Depende do que você estiver fazendo. Tomem cuidado com o número dela. Por exemplo, essa é a prancheta 1, agora eu vou fazer uma prancheta 2, tá? O que acontece? A minha prancheta 2, assim que eu salvar, se eu, por exemplo, exportar, salvar como 2 imagens, ele vai salvar a imagem 1 e a imagem 2. E essa vai ser a ordem. Se eu estou fazendo um PDF, essa daqui vai ser a página 1 e essa vai ser a página 2, tá? Então tem que tomar cuidado com a ordem que você está fazendo, para não colocar, por exemplo, a capa aqui e as informações aqui, tá? Para criar uma nova prancheta, eu posso simplesmente pegar minha ferramenta prancheta, clicar e arrastar, tá? Ele vai fazer de um tamanho aleatório, depende do quanto você arrastar, mas depois você pode ou vir por ou clicar nela, ó, cliquei nela, vir aqui e colocar um dos tamanhos dele, ou escrever as medidas certas na largura e na altura, tá bom? Para apagar uma prancheta, você vai clicar nela e deletar, botão de delete mesmo, o botão de apagar normal do computador, ok? Para mudar a orientação, ó, aqui ele tá em paisagem, posso colocar em retrato, tá? Isso aqui, normal, tá? E se eu quero copiar uma prancheta que eu já tenho, você vai clicar e arrastar, mas você vai segurar o botão Alt enquanto isso, ó. Ele cria uma cópia, tá? Não é só para prancheta. Qualquer coisa, se você clica e arrasta segurando o Alt, ele cria uma cópia. Segura o Shift também, se você quer deixar reto, alinhado. E solta o mouse sempre primeiro que os atalhos de teclado. Pronto, agora eu tenho 2 pranchetas exatamente iguais. Camadas já vimos, pranchetas acabamos de ver, então agora guias inteligentes. As guias inteligentes, elas são algo próprio do Illustrator, é uma ferramenta que a gente não percebe que está ativada, tá? Se você, enquanto estiver mexendo, perceber que na real ela não está sendo ativada, o que você faz? Vem em exibir, guias inteligentes. É Ctrl U, tá bom? O que as guias inteligentes fazem? Elas facilitam muito a nossa vida, tá? Eu vou criar 2 coisas aqui, ó. As guias inteligentes são essas linhas cor-de-rosa. Elas vão dar algumas orientações de posicionamento. O que isso quer dizer? Conforme eu for mexendo, ó, aqui ele está me indicando que um centro está alinhado com o outro. Aqui ele está me indicando que os 2 estão alinhados na parte superior. Se eu vim para baixo devagar, ele vai me indicar que elas estão alinhadas na parte inferior. Então, para não ter que ficar criando réguas toda hora, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender como criar réguas. Para não ter que ficar criando réguas toda hora, eu posso contar com as guias inteligentes para deixar minha produção um pouco mais retinha, tá? Elas são isso. Super simples, mas assim, quebra um galho gigantesco. Foi isso, a nossa terceira aula. Vejo vocês na próxima aula. E é isso. Bom trabalho!